mais um podcast chegando aqui e hoje com um tema super bacana que nós vamos falar sobre a questão física, a nossa performance, principalmente voltado para as mulheres de 40, 50, que estão aí na fase doenta, né? 40 a mais. 40 a mais. Então, estou aqui com a Cécia Carvalho, educadora física, né? Ela vai apresentar para vocês um novo projeto maravilhoso que tem tudo a ver com a realidade da mulher brasileira, aquela mulher que trabalha, aquela mulher que estuda, aquela mulher que investe, né? E Cécia, por gentileza, fala para nós sobre esse teu projeto para que a gente possa dar continuidade aqui nesse bate-papo. Obrigada. Estou muito feliz de estar aqui, né, falando sobre saúde no seu aspecto mais amplo, né? A gente pensa às vezes saúde só como corpo, como fisiológico, mas saúde tem muito a ver com emoções, com mente, né, com Sim. crenças, e é tão importante a gente unir tudo isso. E eu sou Cecília Carvalho, gosto de ser chamada de Cécia, assim, na intimidade. E sou proprietária do Alive Studios, um estúdio de treinamento funcional, um tanto, como é que eu posso dizer, não tão convencional, né, como as pessoas estão acostumadas a ver, um treino muito cardio, muito circuito. O nosso treino, ele trabalha de uma maneira bem ampla das qualidades físicas, desde todas as nossas qualidades, força, resistência cardio, coordenação, equilíbrio, enfim. E atualmente também estou trabalhando com o que nós chamamos de projeto Quarentosa, que é a união das palavras quarentona e gostosa, mas serve aí para as mulheres 40 a mais. Então é quarentosas, cinquentosas, sessentosas, quem se sente à vontade de ter esse alto astral e tá no seu bem-estar em dia. Então, né, o quanto que é importante o bem-estar. Você falou uma palavra imprescindível para que a gente possa ter qualidade de vida, né? O bem-estar, né? Então, assim, na minha prática clínica, eu sempre coloco uma tríade para os meus pacientes. Olha, não é só terapia, muitas vezes não é só a medicação, muitas vezes também não é só a questão da prática física, mas você precisa de um todo, né? Então, aí entra essa performance para que você tenha o bem-estar, vai ser complementado também com a atividade física. E a atividade física existe muita resistência, Para né? Para aderir, atividade né? física, né? É mais fácil você lavar um tanque de roupa do que malhar, fazer um abdominal. Então, por que que você percebe na prática, no dia a dia, o que que suas clientes levam para você, suas alunas levam para você, relacionada a essa dificuldade da adesão, de fazer essa manutenção para manter esse corpo saudável, mas principalmente por meio da mente sã. É, o nosso cérebro, Lenise, ele é um repetidor de padrões, né? Sim. Então, essa resistência, ela vem muito do que a gente faz repetidamente. O nosso tempo tá cada vez mais corrido, a gente tá num acelera o tempo inteiro, a gente tá o tempo inteiro com o pé no acelerador. Então, a nossa vida é trabalho, é estudo, é família, meninos, tem tantas atividades que a gente precisa estar correndo atrás o tempo inteiro e 24 horas parece nunca ser suficiente pra gente fazer as coisas, né? Fora isso, como a gente falou um pouco sobre as mulheres, a gente ainda tem toda aquela questão de você atribuir algumas tarefas que pra gente são mais, a responsabilidade acaba pesando mais, né? Que é o cuidado com os filhos, o cuidado com a casa, o cuidado com as responsabilidades do dia a dia, né? De você ver as contas chegando, ter que pagar as contas, porque você acaba gerando toda uma administração do lar. Às vezes tem o pet dá trabalho às vezes, e às vezes você tem ainda que cuidar de pessoas de outras famílias, da sua família, que requer também a sua ajuda. Enfim, dentro desse mar de responsabilidade que a gente tem, é complicado a gente dispor ali de um tempinho para cuidar do corpo. E esse cuidar do corpo, por que que é tão difícil a gente encaixar a atividade? Porque a gente está nessa repetição de padrão todo dia, todo dia. Para você tirar uma hora do seu dia para você fazer a sua atividade, você precisa se organizar. Então você vai precisar talvez acordar mais cedo, talvez preparar a comida no dia anterior para que você tenha aquele tempo ali que você estava dedicando para fazer o almoço. De repente você vai ter que fazer a sua atividade. Você vai precisar de um tempo para organizar as tarefas no dia a dia para que pelo menos 3 vezes na semana você faça tire aquele tempo para treinar. Então,
essa dificuldade da agenda é que é mais complicado, porque a gente tá o tempo inteiro acostumado a apagar fogo, né? A gente muito acostumado a viver na urgência. Quando a gente organiza essa rotina, fica mais fácil incluir. Essa é uma das causas. Uma outra causa que eu considero que gera muito essa resistência é a crença de que a gente precisa de muito tempo para entrar em forma, de muito tempo para cuidar do nosso físico. E não é verdade. Você não precisa passar 1 hora na academia, você não precisa passar 2 horas caminhando. Você precisa de pelo menos 10 a 20 minutos diariamente para cuidar do seu corpo. É disso que você precisa. E é tão pouco, né? É pouco se você parar para pensar que você ainda pode fracionar isso. As possibilidades de você se cuidar são muitas. Olha aí que legal. Se Essa você questão tiver de orientação, fracionar ajuda muito, porque as pessoas, eu, no caso, que sou leiga, você imagina que o seu músculo só vai ter um resultado efetivo se for contínuo, né? Você não pensa em fracionar a atividade. Vou fazer 10 minutos aqui, depois eu faço mais 10 minutos, exatamente. Né? Então, é importante você colocar isso, porque eu acho que tem muitas distorções também sobre a atividade física e como você pode cuidar do seu corpo. É verdade. Né? Pois fale um pouquinho mais como é que a gente pode fracionar, que eu já serei uma dessas. Bom, o nosso corpo ele precisa ser estimulado. A gente, principalmente quando passa dos 30 anos, a gente começa a ter uma curva, a gente vai numa curva de desenvolvimento, né, que ela é crescente até os 30 anos. A partir daí, se você não continuar estimulando essa curva de condicionamento, essa curva de performance, ela vai diminuindo. Por exemplo, a nossa flexibilidade. Quem aí em casa, às vezes, não sente uma dificuldade em amarrar um tênis, em buscar algo de uma cômoda um pouco mais alta, de pegar alguma coisa no chão, às vezes de dar colo ao seu filho, né? Toda essa flexibilidade, ela vai se perdendo porque a gente passa muito tempo sentado. As nossas dores na lombar, as dores no joelho, né? Por que hoje ficou tão comum a gente ter condromalácia patelar, em especial nas mulheres? Porque a gente está o tempo inteiro muito numa posição que favorece que haja encurtamento muscular. Se a gente não estimula, a gente vai perder. Então a gente precisa de alongamentos, a gente precisa de força muscular, porque se a gente não estimula, a gente perde, e a gente precisa de todo um desenvolvimento cardio. No cardio, a gente vai pensar em coordenação, a gente vai pensar em equilíbrio, em várias outras qualidades físicas. Então, se você quiser treinar todas essas qualidades num único momento e num único dia, isso vai demandar muito tempo. Sim. Mas como que nós podemos fracionar? Você tem várias formas de fracionar. Dentro do treinamento funcional, que hoje é a minha especialidade, você pode treinar tudo ao mesmo tempo. Como assim? Você pode fazer um exercício de força com uma baixa carga, com grandes amplitudes musculares e muitas repetições. Isso por si só já vai estimular a sua flexibilidade por conta da maior amplitude muscular, vai estimular um grande trabalho do corpo inteiro, o que já vai favorecer coordenação, resistência cardio, e o fato de você fazer muitas repetições te dá uma condição de trabalhar a sua resistência muscular. A resistência muscular, ao contrário do que a gente pensava antigamente, ela não treina somente, quando a gente estimula a resistência muscular, a gente não está somente estimulando o músculo com cargas leves. A gente melhorando com cargas leves, a gente também é capaz de aumentar a nossa força total, a nossa força geral. E se nós treinarmos de uma maneira que nós chamamos de integrada, essa força, ela passa a ser vital para as nossas atividades diárias. Isso que é bacana, né? Porque é o todo. Isso, né? Sempre integrar. A palavra de ordem é integrar o corpo inteiro e as nossas qualidades físicas, integrar corpo e mente. E você faz isso também, assim, se eu quero fazer uma ficha com você, você vai fazer uma ficha, assim, de repente as pessoas que estão assistindo vão dizer, eu quero que a Cécia faça uma ficha integrada pra mim, que eu quero aproveitar 20 minutos por dia do meu dia. Você faz e Sim. Você garante
Se a pessoa fizer, vai ter um resultado. Sim, porque a gente tem que pensar sempre no longo prazo. Para você ter todas as qualidades, você precisa trabalhar por etapas, né? Assim como tudo na vida exige etapa, exige um processo. A gente nunca vai aprender a falar uma língua fluentemente sem primeiro saber como que é a pronúncia das palavras, como é que são as palavras soltas. Quando você aprende algumas palavras daquele vocabulário e você une numa frase, aí então você vai dar uma totalidade depois naquela fluência da língua, né? Então, quando você trabalha de forma com o corpo, é da mesma maneira. Primeiro é necessário que a gente passe por... A gente tem 3 etapas. Dentro da metodologia 3C, que é o método que eu desenvolvi, a gente passa por 3 etapas, tá? São 3 Cs. O primeiro C é o da consciência, onde a gente vai trabalhar toda a aprendizagem, toda o nosso despertar para o nosso corpo. Tem pessoas que não sabem, por exemplo, contrair o abdômen para respirar. Tem pessoas que toda vez que respira uma respiração curtinha somente aqui no peito e esquece de ativar todo o seu abdômen, o diafragma, entre outros músculos da respiração. Tem pessoas, por exemplo, que quando fazem uma prancha, dizem assim, eu não estou sentindo nada. Impossível não sentir nada numa prancha, então alguma coisa está errada, então falta ali um alinhamento, falta uma postura adequada. Depois que passa toda essa fase de consciência, né, de ensinar o movimento, ensinar o processo, vem a segunda parte do aprendizado, que é a competência. Como assim? A partir de agora que eu compreendo aonde eu tenho que contrair, onde eu tenho que relaxar, onde eu tenho que movimentar, o que eu tenho que alinhar e como eu respiro, a partir de agora eu tenho condições necessárias de fazer um movimento, um exercício que seja competente, ou seja, seguro e tenha eficiência. É o mínimo necessário para que eu tenha um resultado, seja ele de emagrecer, seja de ganho de massa muscular, seja de ganho... Às vezes a pessoa nem quer emagrecer ou ganhar massa, mas ela quer ficar mais veloz numa corrida. De repente ela quer simplesmente sentar no chão e brincar com os netos, sabe? Tudo isso passa é uma chamada para performance que vai gerando uma competência no nosso corpo. Depois disso vem a terceira fase, que é a fase da consistência, que é onde com o passar do aprimoramento do movimento, agora eu posso evoluir. E é essa escala que vai ser o tempo inteiro crescente. Eu começo sem saber muito como o meu corpo se mexe, depois eu fico competente no exercício. Agora que eu já sei, eu já domino aquela técnica, já domino aquela prática, eu posso evoluir e estar um pouco mais... ir mais além, né? Então é aí que a gente vai ficando mais forte. Se eu já tô competente no movimento, eu já posso aumentar a carga. Se eu consigo aumentar a carga, eu vou aprender novos movimentos. E vão surgindo necessidades, assim, né? É infinito. Se você parar pra pensar e analisar, esse desenvolvimento é infinito. Olha que bacana, né? Você falar de consciência, né? Competência, né? E consistência. E consistência, né? Esses 3 Cs, né? O quanto que isso é importante na vida para tudo que você vai fazer. Perfeito. Para tudo que você vai fazer. Se você ter consciência, né? Você vai fazer com competência e você vai ter consistência naquilo que você está fazendo. Tá? Então, o processo, eu vejo você falando aí do processo, né? De educar um corpo, né? De fazer com que esse corpo sinta essa necessidade, né? Porque ela já tem consciência, esse corpo já tem consistência, né? Já sabe movimentos, né? E o quanto que esse corpo ele pode se modificar, né? Então a mudança é sempre de dentro para fora, Sempre, né? sempre. Não é de fora para dentro, né? Então você tá trazendo aí para mim muito que a gente trabalha aqui na questão da saúde mental, é de dentro para fora, porque assim, se eu tenho consciência que eu quero ficar com o meu corpo legal em dias, não adianta eu ir fazer uma cirurgia plástica, porque ele não vai ficar. Daqui a pouco esse corpo ele retorna ao né, padrão antigo. Exatamente, aquela falta de consistência, né? E eu começo a comer exageradamente, começo, né, a não cuidar desse corpo, a deixar esse corpo, né, abandonado, porque as pessoas o que eu percebo muito é que as pessoas estão tão preocupadas com o belo, com o externo, que abandonam o corpo. Né? O que é abandono o corpo? É eu entregar o meu corpo para uma mesa de centro cirúrgico e tomem conta. Faça isso para mim, faça aquilo, faça aquilo. E a atividade física, cuidar desse corpo na atividade física é a mesma coisa que cuidar da mente. Porque o que eu coloco dentro do meu corpo, por meio, né, do que eu estou ingerindo,
e da forma como eu tô cuidando, repousando esse corpo, malhando, né, estimulando os músculos, né, eu também estou cuidando do meu cérebro, da minha mente sã, Exatamente. né? Então, como é difícil as pessoas terem essa consciência que eles não estão desconectados. Corpo e mente é uma coisa só, Uma coisa só. né? Só órgãos diferentes com funções diferentes, mas que um depende do outro, né? E a saúde, ela é inerente só do corpo e é inerente só da mente. Então precisa que esses dois estejam em conexão. E quando a pessoa ela encontra essa conexão, que é a consciência, né? O difícil é você ter consciência das coisas. A hora que você tem consciência, dá um start. Ou seja, não quero mais parar de malhar. Não gosto. Não é o que eu mais gosto de fazer. Eu gosto de cozinhar. Mas malhar é necessário. Eu tenho consciência que eu preciso. Então eu vou malhar. Né? Então, fazer determinada atividade que vai me trazer um benefício, por que eu não vou fazer se eu tenho consciência? Então, acho que é isso que você está trazendo, revela muito também essa própria idade, né, da mulher de 40, de 50, de 60, é uma mulher madura, é uma mulher que sabe o que é, ela tem consciência das coisas, mas talvez ainda não se prioriza. É verdade. A ponto de você renunciar a determinadas futilidades mesmo, né? E ir pro braçal mesmo, tem que malhar, tem que puxar ferro, tá entendendo? Fazer uma atividade ali que é a longo prazo, mas que vai me dar uma consistência, né? Vai me dar uma saúde efetiva e não temporária, né? É verdade. Dentro do nosso corpo, né, quando a gente vai trabalhar o nosso físico, eu digo assim que a atividade física, o exercício, o movimento, ele é algo que, para mim, chega a ser uma filosofia, porque dentro do que nós acreditamos, por exemplo, do treinamento funcional, a gente não consegue desenvolver nada se a gente não desenvolver o nosso centro, né? Isso também a galera do Pilates conhece muito bem, a galera da yoga, a galera das lutas conhece muito bem esse conceito, que é você treinar o core, né? A gente fala muito, treina o core. O que é o core? É o abdômen, exercício do abdômen é core? Não somente. O core é o centro do corpo que vai fazer com que a gente tenha uma transferência de força, tudo passa pelo nosso centro. Então, se você quer ter, por exemplo, muita força no braço, é necessário você ter bastante força na perna também. Se você quer desenvolver suas pernas, você precisa ter força nos braços. E você precisa fazer com que tudo isso trabalhe de forma conjunta para a coisa dar certo. Dentro de uma analogia da nossa vida, né, eu diria o seguinte, às vezes eu compreendo, pela experiência que eu tenho com as mulheres que eu recebo para treinar, eu vejo que elas estão sempre com a cabeça no outro, né? Porque eu preciso fazer isso pelo meu filho, eu tenho que buscar eu não vou pra academia porque eu tenho que esperar ele na escola. Eu não vou porque quando o marido chegar tem que estar a janta na mesa. Você tá o tempo inteiro dizendo que não dá para fazer os outros, as outras coisas para cuidar dos outros. Mas a gente precisa entender que você, dentro de um universo, dentro da sua vida, você é o seu core, você é o seu centro. Se esse elo está fraco, ele não consegue dar conta das outras coisas. Então a gente precisa primeiro, sim, se priorizar para que tudo passe por nós, nos atravesse sem nos abalar. A partir do momento que a gente está com essa conexão forte, ou seja, eu estou bem condicionada, eu tenho força para fazer as minhas atividades, eu consigo carregar os meus filhos, eu tenho agilidade e energia para cuidar das tarefas de casa, por exemplo, eu consigo fazer com que isso renda. E aí o efeito cascata acontece, porque eu otimizando o meu tempo, economizando a minha energia, eu posso cuidar mais de mim em muitos aspectos. Sobra tempo para tal skincare, sobra o tempo para você se cuidar, para você treinar, para você ir no salão, ficar mais bonita, se sentir mais bonita, porque bem-estar é isso. Ele não é só corpo. Você precisa ter uma autoimagem positiva, né, de você. É muito assim mais que o físico, muito né? mais que o físico, muito mais que o físico. E uma outra coisa que é bem legal, né, que a gente falava sobre algumas crenças e sobre a questão da gente perder muitas vezes a oportunidade de se fortalecer, de cuidar do corpo devido a essas crenças, a gente fracionando e traçando um plano a longo prazo, a gente consegue cuidar de tudo isso e ainda sobra tempo para mais. Porque quando você começa treinando, o treinamento, justamente pelo nosso cérebro, a nossa mente ser um repetidor de padrões, a gente vai encaixando as coisas.
Hoje o que eu tenho para treinar é tempo zero. Você tem 10 minutos? Eu tenho. Hoje na nossa vida moderna, você tem 10 minutos para ficar rolando a tela no celular. Você tem, eu tenho certeza. Para alguma, seja o que for, seja para você se informar, né, de um jornal que você esteja ali, alguma fofoquinha da novela, do artista. Às vezes você não tá vendo nada. Você só passou 10 minutos rolando, alguém, às vezes você pergunta, tá vendo o quê? Não sei, só tô rolando e rindo a tela. 10 minutos. E 10 minutos, acredite no que eu tô dizendo, porque não sou só eu que falo, são pesquisas, a gente já tem metodologia validada que diz que 10 minutos, se você fizer isso diariamente, você tem como melhorar a sua saúde. Aí é que tá. Quando você começa a dar 10 minutos por dia, você começa a querer mais, porque você encaixou aquilo na rotina. Daqui a pouco esses 10 minutos viram 15, que viram 20, que vira meia hora. Daqui a pouco você está fazendo atividade sorrindo e sentindo falta, né? Então é muito comum a aluna chegar com a gente e dizer assim, poxa, fiquei gripada, faltei uma semana, mas como eu senti falta? Todo santo dia, quando a gente tá com saúde, graças a Deus, aí é aquela preguiça. Ai, será que eu vou? Será que eu não vou? Eu vou. Mas se acontece qualquer coisa, se você viaja, se você adoece, você sente falta, o seu corpo pede. Porque aquilo já virou agora, se transformou num novo padrão para você E repetir. um hábito importante, né? Na terapia, nós trabalhamos com a psicoeducação, né? Nós trabalhamos que o cérebro ele pode ser psicoeducado, assim como você colocou essa questão das repetições. Então, os pensamentos, as necessidades, né? As inclusões, as exclusões de coisas e situações do nosso dia a dia depende muito de nós, né? Então, se psicoeducar de uma necessidade boa é super importante, né? Perfeito. Não tem como hoje as crianças precisam estarem ativas fisicamente também, né? Pensa que a atividade física é só para quando eu tô adulto? Não, né? A atividade física é para qualquer idade. A criança praticar uma atividade física, seja um futebol, seja um vôlei, seja uma natação, mas a criança está correndo, esse corpo precisa de movimento, né? E nós somos movimento, né? Porque nós somos energia. Perfeito. Não tem como ser diferente, né? Então, essa mente que ela tá funcionando porque tem energia esse corpo também. Então, fazer com que essas energias elas sejam canalizadas por meio de uma busca pela qualidade de vida, porque muitas vezes você escuta metáforas dizendo assim: ah, a tartaruga vive 200 anos e nunca praticou atividade física, né? Eu digo, tá, mas você não é uma tartaruga, né? Então precisa de movimento no nosso corpo. E quem experimenta, né? Eu, como uma pessoa que treino, meus pacientes, quando passam a ter o treino como algo regular, que é quase que uma medicação que não tem efeito colateral, né? Porque esse Vitalice você tá produzindo o quê? Coisas boas, né? Hormônios positivos para Isso o mesmo. seu cérebro, né? Então, você tá buscando essa qualidade, você é dono dessa busca, né? Você vai direcionar, e quando você diz assim, aqueles 10 minutos vai render, você vai querer mais 15, mais 20, porque o teu corpo tá pedindo mais, porque tá bom, tá positivo. Então, se tá positivo, por que que eu não vou fazer? Né? Priorizar a saúde física, ela é imprescindível. E a atividade física, ela é sim um tratamento, né? Nós indicamos, não sai um paciente aqui do consultório que eu não digo, olha, começar a atividade física. E cobro, né? Foi hoje, foi ontem, foi. Por quê? Porque eu sei que tem um resultado, né? Tá tudo integrado. Não tem como desconectar, Não né, tem essa como. questão. E o quanto que a ciência, a literatura prova que sim, a atividade física, né, vai provocar estímulo dos hormônios positivos que vão realmente, né, fazer com que você tenha mais saúde, não só a saúde física, não só a mental, mas como um todo, né, a saúde para você poder até participar de um determinado evento. Se você não tem um bom humor, uma saúde, você não consegue participar. Aquilo se torna um desconforto, né? Então, o quanto que é bacana, e eu queria também, assim, para ajudar mais a entender sobre essas questões do corpo, né, e do teu projeto aí da Quarentosa, me fala de um caso onde você teve um resultado assim espetacular, que você ficou surpreendida, que marcou a tua história, né, relacionada a pessoas que não tinha a mínima pretensão, né,
de se familiarizar tanto e que hoje se tornaram pessoas que são referências, né? Para atividade física, referência para em busca dessa qualidade de vida, dessa saúde corpo e mente. Perfeito. Ó, eu acho assim, vem várias situações na minha cabeça, vários casos, né? Mas eu vou citar uma aluna minha que acontecia o seguinte. Ela é amiga de uma outra aluna, né? Essa primeira aluna, ela já tinha um histórico de atividade física, né? Encontrou o nosso estúdio, gostou da nossa metodologia, que é uma metodologia diferente, né? É uma metodologia que tem bastante. Ela é desafiadora. Não desafiadora no sentido de ser muito difícil, porque dá para adaptar para muitas pessoas, mas no sentido de que todo dia você aprende uma coisa diferente. Você tá somando, tá fazendo sentido pro seu cérebro estar ali. É diferente de você fazer um padrão de movimento, uma repetição que, tipo, é todo dia a mesma coisa. Então ela é desafiadora nesse sentido. Ela gostou da nossa metodologia, começou a não faltar, começou a ter resultados incríveis, ficou com o corpo bem bonito. E aí, a segunda aluna, né, que ainda não estava no estúdio, tinha aqueles momentos sociais. Vamos para um café. Hoje é dia de tomar um café lá no mercado e tal. Vamos. Aí a outra dizia não, porque 8, eu só posso ir depois de 7h30, porque é a hora que termina a minha aula. Afe Maria, não sei pra que treinar todo dia. Não pode faltar um dia. É um dia, só um café, não é todo dia não. E ela ficava nessa. Até que não, vamos lá comigo, vamos conhecer. E essa segunda aluna foi conhecer, né, o espaço lá. Só que ela ia, sabe aquela pessoa que vai assim na força do ódio, né? Ela ia, enrolava, ela tava acima do peso, mas enrolava, conversava, né? Roubava nas contagens, então não dava aquela seriedade, faltava bastante, dava o café que era uma vez na semana começou a ser 2, né? Enfim, até que chegou um momento, né, de talvez o ambiente, talvez não, eu tenho certeza absoluta que o ambiente, né, proporciona aquela percepção, não, mas eu vou fazer certinho só por hoje. Hoje tá divertido, hoje tá legal, hoje tá interessante. Aí começa aquele desafio. O que aconteceu é que o jogo mudou totalmente, né? Essa pessoa, ela emagreceu, ela perdeu bastante peso, perdeu mais de 14 quilos. Hoje ela tá assim sarada, super definida, e hoje ela se tornou aquela pessoa que ela mais temia, que é a pessoa que diz: hoje eu não vou tomar um café só depois de 7h30, porque é a hora que termina o meu treino. E o que eu acredito é que da mesma maneira que a gente muda a mentalidade, porque o que aconteceu com ela foi uma mudança de rotina, mas principalmente essa rotina, esse ambiente estabelecido proporcionou que ela mudasse completamente a mentalidade. E hoje o corpo dela pede mais, então ela faz o treino na nossa aula lá, ela faz o que nós chamamos de Live Plus, que é um padrão, uma ficha extra, mais voltada agora para o objetivo dela, que é definição muscular e tudo. E ela tá sarada. A filha dela, né, que tem 14 anos, né, e assim, tem uma cabeça ótima, é bem madura para a idade dela. Antigamente, ela dizia que queria ter os braços da amiga da mãe, que era a primeira aluna. Hoje ela olha pro braço da mãe e diz: eu quero ter esses braços. Né? Então você vai gerando aí uma cadeia, você vai influenciando as pessoas que estão ao teu redor. Isso é bacana, né? Você vê que esse é o maior pagamento, né? Quando você percebe que você conseguiu mudar, né, a forma de uma pessoa pensar, e essa pessoa passou a ter mais consciência, né? Consciência de que não é o café, mas é o que eu faço, né? É o que você faz, é o que tá na sua rotina, né? Porque tudo bem você tomar um café, não tem problema nenhum nisso. A questão é o que você tá fazendo além disso. Porque se ficar só sentadinho no sofá e tomando os cafés da vida... E aquilo, né? Ninguém vai fazer nada por você. Eu sempre falo isso também aqui no consultório. Digo, olha, só tem uma pessoa que pode fazer alguma coisa por você, é você mesmo. Né? Você ali como a profissional que vai orientar, mas você não pode fazer
pelo seu cliente, assim como eu também não posso fazer terapia pelo meu paciente. É Então, assim, verdade. então esse primeiro passo ele é muito importante, né? A adesão ao tratamento na psicoterapia não é fácil, né? Tem todo um caminho, tem toda uma vinculação aí de responsabilidades, de engajamento. E na atividade física, me fala, se a adesão, o engajamento, você acha que é uma coisa que acontece mais naturalmente, de uma forma mais regular? Ou existe algum envolvimento, assim, você enquanto a instrutora, a professora que está ali treinando, você precisa ir para além de um comando, para além de uma ficha, para além de uma relação que você estabeleceu? Sempre. Você sempre tem que levar em consideração o aspecto humano. Cada Uhum. pessoa, ela tem um histórico, cada pessoa tem um contexto. Uma pessoa nunca vai responder igual da mesma forma que Sim. que o colega, né? Então, isso é até uma coisa legal para os meus colegas de profissão, assim, para a gente refletir que nós somos muito cobrados pelos resultados físicos, né? A Uhum. pessoa chega querendo emagrecer, você é cobrado pelo quanto aquela pessoa consegue emagrecer, quanto peso na balança, qual é a quantidade do número de manequim que ela reduziu, ou se ela quer ganho de massa muscular, a gente é sempre muito cobrado nisso, mas às vezes o ganho ele não está nos resultados físicos, mas Uhum. ele está em tudo aquilo que a pessoa consegue agregar. Exemplo, a gente recebe hoje na nossa vida moderna, né? Quem que não precisa hoje recorrer a um medicamento, né? Ficar para cuidar de coisas que antigamente nós não estávamos acostumados a lidar, né? Uhum. Uma pessoa ansiosa. A pessoa, às vezes, ansiosa é melhor para ela estar ali todos os dias do que eu ficar exigindo que ela não põe carga, ó, tá me enrolando, vamos, faz Uhum. aí, e deixar essa pessoa dolorida que no dia seguinte não volta. Uhum. Eu prefiro que ela pegue um pouco mais leve, mas que no dia Sim, seguinte ela esteja ela lá, esteja lá. porque o processo vem de dentro para É. fora. Depois que essa pessoa tem o hábito de treinar, isso vem dela. Eu não vou precisar dizer, ó, você tá enrolando, eu não preciso dizer É. isso, porque ela vai querer dar o melhor dela, ela vai querer se superar, porque dentro daquele ambiente, muitas pessoas estão tendo resultado. Então ela para e pensa, poxa, fulana tá tendo resultado, por que eu não tenho? Eu vou só experimentar, dar um pouquinho mais de gás. Então, quando ela Uhum. vê que ela consegue, ela entra todo nesse processo, né? É uma coisa que essa questão da resistência tem duas coisas que eu vejo que são bem características, né? Uma nas mulheres, né? E outra nos homens. Das mulheres, o que tem de muita resistência é que às vezes elas chegam pensando assim: não vou pegar pesado, porque, não, eu não tenho força no braço, não vou pegar pesado no braço. Mas é justamente por isso que tem que pegar mais peso no braço, porque Uhum. não tem força. Porque se Uhum. tivesse, nem precisava mais, era só Uhum. manter. Então a gente precisa treinar para que tenha mais força. Não quero pegar muito pesado, não, porque eu não quero ficar musculosa, masculina. Não vai ficar. A nossa constituição, para a constituição masculina, é totalmente diferente. Pegar pesado não implica que você vai ficar grande ao ponto de ficar masculina. As pessoas que ficam daquele jeito, as mulheres que chegam naquele patamar, elas querem estar. E mesmo as que querem, elas precisam treinar e trabalhar muito duro para isso acontecer. Uhum. Então não é uma coisa fácil de acontecer. Uhum. E em relação aos homens, o que tem de mais resistente, principalmente no tipo de treinamento que eu desenvolvo, porque quando você está no treinamento tradicional da musculação, você tem equipamentos onde você se encaixa dentro do equipamento, você já está todo dentro da postura, você não precisa pensar sobre o que Uhum. você está fazendo, é só reproduzir um movimento. Dentro do treinamento funcional, onde a gente trabalha com peso corporal e pesos livres, é muito importante que você tenha passe primeiro pela fase da consciência corporal. Uhum. Então, algumas posturas, né, são vistas como posturas que existem resistência. Por exemplo, tem uma postura que a gente chama de hip hinge, que é quando a gente projeta o quadril para trás, é empinar o bumbum, né? Você chegar, às vezes mandar um homem empinar o bumbum, ele tem uma resistência. Então, essas coisas, essas crenças é que eu falo que às vezes precisa mudar. Quando ele entende
que aquela forma é a forma mais econômica, mais segura e a mais eficiente para que ele produza força, aí esse padrão, essa quebra, esse preconceito, né, essa coisa vai sumindo. Da mesma forma que as mulheres, quando percebem que elas estão fazendo uma flexão de braço sem joelho, uma barra fixa na força, sustentando o próprio peso do corpo, eu acho que não existe um empoderamento maior do que você perceber o quanto que o seu corpo é capaz de realizar. Uhum. E você, quando o aluno ou a aluna inicia, você tem aquele insight? Isso aqui vai dar bom, isso aqui não vai dar bom. Essa vai seguir, essa não vai, essa vai me dar trabalho. Como é? Eu parei, perdão, eu parei de fazer esse tipo de previsão. Porque às vezes o aluno chegava muito descoordenado ou chegava muito cheio de resistências, né? Ai, minha mão dói. Ai, isso é ruim. Ai, aquilo. Eu chegava, né? Porque lá sou eu e meu esposo no estúdio, né? Eu falo, não vai durar uma semana. Mas dura uma semana, um mês, um ano, já tá anos comigo lá e se tornou pessoa completamente diferente. E é incrível, o que é legal também é que os colegas, quando percebem a evolução, eles ficam, nossa, como que foi capaz de haver essa mudança? A consistência. Se você faz as fases direitinho, de passar pela consciência, né, pela competência e finaliza com a consistência, você vai fazendo um espiral positivo e é dali para evolução. Mas antes eu fazia, isso aí não vai durar, não vai durar. Dava pra ver a cara da pessoa chegar assim, já sem vontade, não, isso aqui não vai dar certo. Mas hoje eu parei, porque os nossos alunos que chegam no Alive, por exemplo, para experimentar a nossa metodologia, eles só saem do Alive atualmente quando mudam de endereço ou quando a agenda deles está muito apertada, tipo, troquei de trabalho, agora a minha escala é diferente, porque a gente não trabalha o dia todo, né? Uhum. A gente tem horários pela manhã até as 9h30 da manhã e a partir das 16 horas. Então, nesse intervalo, às vezes, quando muda a agenda deles, é o horário que eles podem, mas é o horário que o estúdio não abre. Dificilmente. É muito difícil alguém entrar lá e não se sentir cativado pela metodologia, porque a gente olha muito para esse lado mais humano, né? E é legal, né? Porque assim, quando você se identifica, ali se torna uma família, né? Então é um processo. Você falou muito de processo, e é um processo mesmo de identidade. Você acaba se identificando, né, com aquelas pessoas, com aquele ambiente, com as cores, com tudo que tem ali, até com o som, com a música que você coloca, né? É verdade. Então, tudo na vida hoje tem conexão, tem energia, né? E tem essa questão da transferência mesmo, de você estar transferindo o que para esse ambiente onde você vai buscar a saúde física. Eu estou transferindo o que? Energia, mas também estou recebendo energia, né? Esse processo de troca, ele é muito importante. E quando você fala assim, é muito personalizado, né? Eu acho que essa aí é a grande diferença hoje, né? Eu costumo dizer que depois da pandemia todo mundo se modificou, né? As pessoas não são mais as mesmas, Não. as academias não são mais as mesmas, né? Verdade. As atividades desportivas não são mais as mesmas, né? Então, ficou no mercado aqueles profissionais que têm essa sensibilidade como você, né? De entender que cada um tem a sua dificuldade, mas também tem as suas fortalezas, né? E que você vai, por meio desse método aí que você desenvolveu, ajudar essas pessoas a reconhecer, né? Porque é o que você pode fazer, você não pode fazer muito mais do que isso, né? Oferecer para eles um método, abrir a casa, o estúdio, né? E ensiná-los, né? E eles fazer, né? Então eu acho que isso que é bacana. E o quanto que é importante, né, Céci, a gente não parar de falar sobre essa tríade, né? Do corpo, né? Da mente, né? E do todo, né? Do ambiente, né? Isso favorece que as pessoas passam a ter novos pensamentos, porque eu não posso me responsabilizar sozinha por muitas coisas, assim como eu não posso responsabilizar o outro, né? Mas se eu penso no todo, né? Nessa tríade, eu estou tendo a colaboração sua, mais o ambiente, mais a minha parte, mais o do grupo, então isso ajuda muito, né? A integrar. A pandemia, quando eu falo da pandemia, eu penso muito nessa questão do próprio isolamento, quanto que as pessoas se isolaram, né? Então, cuidar do corpo e da mente se fazia virtualmente na pandemia.
né? E muitas pessoas ainda estão isoladas, né? Muitas pessoas não voltaram para as academias presenciais, muitas pessoas, né, não voltaram para um processo de trabalho ou um processo mesmo de algum tipo de consulta ou tratamento presencial. Então, trazer essas novidades, eu acho que esse projeto seu, né, da Quarentosa, é um projeto muito bacana, né, que traz possibilidade para as mulheres entenderem que esse período da fase, né, que elas estão vivendo, não tem volta, né, daí para frente, né, e que você pode ficar muito linda, maravilhosa, né, dentro de uma performance que você tem onde buscar, e tem pessoas preocupadas com isso, né, porque quando você fala em um projeto quarentosa, você não está preocupado só em manter esse corpo, né, é o bem-estar, né, é o psicológico, né, estar nesse lugar e se sentir o máximo, né? Exatamente. Estar nesse lugar de quarentona e tá se sentindo linda, maravilhosa, tanto quanto a Perfeito. de 18, 20 anos. Então é lindo Exato, isso. exato. E é incrível como a gente ainda tem algumas crenças, né? Como quando eu encontro algumas mulheres que já passaram dos 40, que tem esse, mas é que eu não tenho mais 20 anos pra fazer isso, Sim, né? Não, o corpo ele se adapta, o sim. corpo ele é inteligentíssimo no quesito de adaptação. Se você faz força, ele vai ficar mais forte. Se você corre, você vai ficar mais veloz. Se Uhum, você pratica exercícios de alongamento, você vai ficar mais flexível. Se você dança, você vai ficar mais maleável. uhum, Então, o nosso corpo ele vai respondendo ao estímulo. sim. Tem um ditado que eu tomo pra vida, quem sabe um dia até faço uma tatuagem sobre, que diz assim: você você não para de movimentar porque envelhece. Você Uhum, envelhece porque para de movimentar. Então, se você uhum, fica muito preso à inatividade, o seu corpo vai ficar daquele jeito, vai morrendo aos poucos. Por quê? Porque tudo que não tem movimento tende a acabar, tende a perder o vigor. Então, é, quando eu falo quarentona e gostosa, né? Realmente não é só sobre o corpo, é você tomar posse daquilo que você consegue realizar através do seu corpo. Tem três coisas. Quando a gente fala, às vezes, uma mulher gostosa não é só quem tem pernão, bundão, né? Silicone, quem tá ali com a plástica em dia, não é só sobre isso, não é sobre isso, na verdade. O mais importante não está ali, tá na atitude. E existem estudos que comprovam que existem três coisas que tornam a pessoa mais atraente. E eu falo muito sobre isso. uhum, Que a primeira é a autenticidade. É você sim. estar segura de si, você ser verdadeiro, chegar no espaço, não ficar de firula, fazer aquilo que você Uhum, gosta. É você ser de verdade. A autenticidade te torna mais atraente. A sim. outra coisa que te torna mais atraente também é a positividade. Ninguém gosta de estar perto de uma pessoa que reclama o tempo inteiro, que Sim. fala mal do outro o tempo inteiro, sabe? Você tá de bem, de boa, feliz, sorridente, isso atrai os olhares, atrai as pessoas. E o terceiro é o autocuidado. Não interessa se você nasceu com aquela genética de Uhum, olhos, claro, aquilo que as pessoas colocam como padrão uhum, de beleza. Mas se sim. você se cuida, se você mostra que a prioridade é você, que o core, que o É. centro tá Que essa forte, energia, né, você consegue transcender, né? transcende e você influencia quem está ao redor. Influencia. É Com sobre certeza. isso. O Projeto Quarentosa é sobre isso. O corpo é somente, o exercício físico é somente mais uma ferramenta para É, empoderar essa é. mulher. E é bem isso, né? Quando você fala assim, poder influenciar, né? Eu acho lindo quando as pessoas dizem assim, quando eu crescer eu quero ser como você, no sentido figurado, né? Quer ser como eu como, né? Então eu quero ser como você, quero trabalhar, quero ter minhas conquistas, quero, né, realizar sonhos, né? E a atividade física, ela também nos ajuda a realizar sonhos, né? Você pode realizar sonhos de você ter 60, 70, 80 anos e estar ali super ativo. Esse é o meu sonho, né? Tá dirigindo meu carro, tá pagando minhas contas, tá com a saúde em dias, né? E a Exatamente. atividade física, ela proporciona isso. E eu sou, assim, uma pessoa que, além de utilizar, né, da atividade física para o meu dia a dia, eu super indico, porque eu vejo os resultados, as evidências aqui no consultório. Não tem um tratamento
que não está conjugado com a atividade física. E se não está, ele não está tratando adequadamente como deveria. Então, a atividade física deveria ser prescrito lá em todas as receitas, né? Atividade física, né? Sem contraindicação, né? Você sem término, sem tempo para terminar e sem esse limite de tempo, né? Lembrei de uma historinha, a história do gel redutor. Um aluno meu uma vez chegou comigo, né? Ele estava acima do peso, aí comprou um gel redutor. Professora, eu comprei esse gel caríssimo, olha só, me disseram que funciona, o que a senhora acha? Aí ele trouxe para mim, comecei a ler. Ah, tem isso, tem aquilo, tá, efeito. Lá no finalzinho tava escrito assim: para que haja eficiência desse produto, é importante que você faça dieta e exercício. Então, na verdade, não é o gel, mas é o exercício e a dieta. Se você parte do princípio que é aquilo que você coloca, é aquilo que você põe pra dentro através da alimentação, que vai te nutrir, né, e vai te dar força e energia, e você parte do princípio que de dentro pra fora vem esse movimento, você tá com tudo na mão. Você tem positividade, você tem condições de mudar padrões de movimento, de pensamentos que te elevam, que te impulsionam para frente. E logicamente, com os outros tratamentos, você vai ter uma melhora muito mais significativa e consistente, sem aquelas recaídas o tempo inteiro, né? Porque você vai, fiquei bom, legal, pronto, vou desmamar de um remédio, mas como você não deu a ênfase nos outros processos, talvez seja necessário retroceder. Então, não. Se você quer realmente resolver definitivamente, não tem como o exercício não entrar na sua vida. E é muito bom, muito bacana. Ceci, nós estamos já finalizando, nós vamos encerrar, né? Quero agradecer a sua participação, fantástica. Vamos pensar em um outro momento aí para falar, né? Normalmente sobre esse tema, mas também trazer outros temas que estão inclusos aí, até mesmo a questão, né, dos próprios suplementos, né, a questão mesmo do que é interessante para as mulheres de 40, né, para o pessoal de 20, que eu acho que é super bacana. E em breve a gente vai te fazer esse convite, tá? Nesse momento, quero deixar aqui muito clara a minha admiração por você. Obrigada, a recíproca é verdadeira. Essa energia positiva que você transmite, sempre vi você com essa energia positiva, isso cativa, e isso também estimula as pessoas a acreditarem, né, no teu potencial, né, de que essa professora, olha, ela se garante, né? Opa! Essa instrutora, né, ela sabe o que ela tá falando. Então, acho que esse teu movimento também é um movimento que interfere e influencia positivamente nas pessoas. Continue assim, parabéns. Ai, obrigada. Viu? E você deixa uma palavrinha aqui que a gente já está encerrando para os nossos, as pessoas que estão assistindo, nossos espectadores, né, os participantes. Gente, eu tô muito feliz de ter participado hoje aqui, muito feliz mesmo. Estarei aqui quantas vezes me convidarem, tá? Quero deixar aqui um forte abraço, dizer a vocês que o que nos deixa mais atraente não necessariamente tem a ver com o físico em si, mas tem a ver com esse autocuidado. Então, que a gente seja a prioridade. Eu sei que vocês já devem ter ouvido isso muitas vezes, mas eu vou ser mais uma pessoa a dizer, para quem sabe entrar de vez no coração, se a gente tá num avião e as máscaras caem porque acabou a pressurização, você tem que colocar essa máscara primeiro em você. Você precisa ser a sua prioridade, você é o core, você é o centro da sua vida, você é o protagonista desse filme, então você precisa primeiro ter esse autocuidado. Não é egoísmo, é saber cuidar do outro. Para você cuidar do outro, primeiro você tem que cuidar de você. Então, um forte abraço. Me sigam lá nas redes sociais, @Projeto Quarentosa, pra gente ficar quarentona, igual a senhora, 40 mais, quarentona, cinquentona, sessentona, o que vier, a gente vai aí treinando e colocando essa energia pra cima. Obrigada, meu amor. Obrigada também, viu? Até mais.